Olá, meu nome é Priscila Ferrari, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. E como que eu posso falar da Contourline? Uma empresa que me acolheu desde o início da minha história, uma empresa que traz credibilidade, que me traz altíssima tecnologia e eu posso passar para os meus pacientes o melhor, os melhores resultados e assim, sem ter dor de cabeça, né? Porque isso é um ponto de vista também que a gente tem que levar em consideração. Eu amo a Contourline e assim, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Ai, gente, como eu posso falar sobre indicações e benefícios, sendo que são tantas indicações e tantos benefícios dessa tecnologia? Primeiro, que é uma tecnologia que a gente pode dizer realmente para o paciente que é uma tecnologia que promove lifting tanto facial como corporal. Então, para mim, meu primeiro ponto de vista de abordagem com o paciente ou o cliente é a questão do lifting. E aí, esse lifting, por causa dos efeitos térmicos, podem me trazer tantos outros benefícios como remodelamento facial, remodelamento corporal. O Hypro, então, pode ser indicado não só no tratamento para lifting corporal e facial, mas ele também pode ser indicado para o tratamento de flacidez, gordura localizada e remodelamento tanto corporal quanto facial, que é uma grande dor na nossa clínica. Para mim, o Hypro, ele é chave no tratamento facial. Eu posso dizer aí que ele é o rei dos tratamentos no quesito flacidez e lifting facial. Por quê? Junto com o Hypro, que é a mais alta tecnologia, eu consigo promover aí esses pontos de coagulação térmica, promovendo o efeito lift, tendo a contratibilidade desse tecido e assim eu posso estar associando a outras tecnologias. Agora, sobre os tratamentos corporais, a gente pode utilizar o Hypro de várias maneiras. Tanto para um tratamento para flacidez, que para mim o que ele é mais indicado é o quesito flacidez. Tudo bem? A gente trabalha muito bem o tratamento com uma radiofrequência, por exemplo, quando a gente tem uma prega de gordura 2 centímetros, 3 centímetros ou até 1,5, 1,0 de gordurinha no adipômetro. Quando a gente começa a trabalhar com uma prega de gordura menor de 1,0 para baixo, a gente já não consegue observar um resultado tão satisfatório para terapias como radiofrequência convencional. Então, nesses casos que a paciente tem uma flacidez significativa e assim, no quesito especificamente tissular, com uma hipoderme não tão espessa, então com uma gordurinha mais fininha, mais delgada, nós dizemos que o resultado do ultrassom macrofocado é excelente nesses casos em que a gente tem uma diminuição do tecido adiposo, é onde eu observo os melhores resultados. Mas nós podemos também, o incrível do Hypro é que a gente consegue atuar com essa versatilidade de ponteiras. Então eu consigo trabalhar muito bem com um protocolo para gordura localizada, onde eu consigo colocar ponteiras mais profundas para atuar nessa questão da gordura localizada e muitas vezes em lugares que é de difícil acesso para outras tecnologias. É uma ponteira que é fácil de acoplar e que ela consegue abranger até as menores regiões com uma especificidade melhor. No quesito flacidez, ela tem um resultado incrível, como eu já disse, porque nós conseguimos ter um resultado muito bacana nos casos onde a paciente tem uma diminuição de gordura localizada e o paciente que vem do emagrecimento é um paciente que sofre muito com flacidez. Eu gosto muito de trabalhar o paciente com emagrecimento desde o momento em que ele vai perdendo peso, não quando ele está em obesidade, porque eu acredito que seja totalmente de caráter médico, mas nesse período de emagrecimento do paciente, eu já acho interessante ir entrando com um trabalho preventivo contra a flacidez, porque prevenir é muito mais fácil do que tratar, então a gente já vai entrando com esse trabalho preventivo para a flacidez e vai implementando até o pós-emagrecimento do paciente. Então a gente tem resultado aí que se comparam realmente a resultados praticamente cirúrgicos ou hoje com ultrassom microfocado.
Existem algumas considerações que eu acho que valem a pena falar sobre a questão do ultrassom microfocado. Primeiro, a questão da anatomia, né? Anatomia, principalmente quando a gente está dizendo de uma anatomia facial. Então, é importantíssimo que o profissional ele tenha conhecimento da anatomia e da região específica com que ele vai aplicar. Então, assim, a anatomia quer dizer também sobre qual ponteira eu vou aplicar. Então a gente precisa entender, conhecer não só sobre a anatomia facial, mas ter pelo menos uma noção de como que é a face desse paciente, conhecer a face desse paciente. Por exemplo, o meu SMES é bem diferente do seu SMES. A profundidade do SMES que eu tenho é bem diferente da que você tem. A profundidade do SMES que eu tenho hoje, com 20 quilos a menos do que no meu pós-parto, é bem diferente a 20 quilos a mais. Então, assim, a versatilidade que o Hypro me oferece com diferentes tipos de ponteiras, isso me dá um resultado incrível, eu podendo ser trabalhado todos os tipos de profundidades de SMES. Outro cuidado que eu acho importante ser relevante nesse momento é o preparo da pele desse paciente. Então, é uma pele que tem que estar saudável. Então, entrar com tratamento com peeling, essa pele não estar íntegra para o tratamento não é indicado. Então, a gente preza por uma integridade tissular para realizar esse tratamento. E os cuidados realizados no pós, com certeza, a paciente ela teve alguma hiperemia momentânea, vou evitar a exposição ao sol. Paciente teve um eritema momentâneo, vou evitar a exposição ao sol, vou procurar com que essa paciente faça um uso de repente de um protetor solar e evitar o momento com o sol para a gente não ter uma hiperpigmentação. Mas assim, o diferencial da tecnologia, do ultrassom microfocado e principalmente do Hypro, que além de ele não ter dor como todos os outros ultrassons convencionais do mercado, ele não é ablativo. Então o paciente ele não tem um downtime. Então a gente consegue fazer um tratamento e esse paciente no outro dia, por exemplo, consegue ir para uma festa. E o que a gente observava nos outros ultrassons microfocados do mercado é que a gente tinha muito problemas com edemas faciais, o que não tenho observado com o Hypro aí, utilizando essa tecnologia, o paciente não tem downtime. Então ele já pode sair com uma hiperemia, que no outro dia tá tudo bem com a pele, pode sair, pode ir para sua festa, pode ter vida normal. A gente já consegue ver um efeito imediato, né, quando a gente faz uma terapia tão maravilhosa dessa. Porém, a gente sabe, né, que o efeito do ultrassom microfocado tende a ser concluído com 90 dias até 6 meses, mas assim, os protocolos são pré-estabelecidos de acordo com a necessidade do paciente. Então, por exemplo, um full face eu tento manter com uma periodicidade anual, exceto alguns casos onde o paciente apresenta uma maior flacidez, principalmente nessa região conhecida como papada, e a região do pescoço é bem acometida pelas mulheres. A partir dos 40 anos a gente tende a colocar um reforço de protocolo, tá? Então muitas vezes eu faço até um protocolo de reforço com 3 sessões apenas dessa região papada com pescoço. Já com os protocolos corporais, eu posso te dizer que eu já faço uma abordagem mais completa sobre esse tratamento. Eu já começo a usar um pouquinho mais, tudo bem? Já que, principalmente, eu trato muitos pacientes no quesito emagrecimento e acompanho junto com meu marido que faz esse trabalho, como ele é nutrólogo, o trabalho de emagrecimento, como eu já disse, muitas vezes eu entro com um trabalho preventivo já com microfocado, porque ele ajuda até nessa parte de destruição de gordurinha localizada como efeito colateral benéfico, né, dessa produção, desse aporte de colágeno, dessa neocolagenase e neoelastogênese. Eu começo a observar que a gente pode persistir com esse protocolo e o corpo continua respondendo aos estímulos. Então, assim, protocolo corporal para mim, no mínimo 3 sessões, e tem alguns pacientes que eu tenho mantido, sim, 6, dou um intervalo de 3 meses, posso repetir uma bateria, sim, de 6, e assim, o meu feedback está sendo muito positivo com esse protocolo. O paciente tem respondido e assim, o resultado não tem sido algo que não faz valer a pena esse investimento, porque é uma sessão de ultrassom macrofocado ou microfocado, não é uma sessão barata, é um investimento, e a gente tem tido realmente um resultado acumulativo. Então, é o que eu digo para os meus pacientes: vocês estão fazendo um banco de colágeno, a gente está vendo aí um resultado que vai se acumulando. Então, o paciente que ele fez
3 sessões de macrofocado corporal, ele tem um resultado. O paciente que fez 6 sessões no ano, ele tem um resultado. E eu posso te dizer e te afirmar que os pacientes como eu, por exemplo, no pós-parto, que fiz 12 sessões no ano com macrofocado, tive um resultado que nem eu esperava no quesito recuperação e restabelecimento da integridade da pele de um pós-parto de quase 30 quilos. Eu comecei a utilizar a tecnologia com ultrassom microfocado desde que chegou no Brasil. Então eu pude acompanhar a evolução da tecnologia do microfocado. Então ele chegou realmente com aquelas tecnologias que promoviam um desconforto maior e hoje assim, tá impressionante como ele é número 1 de comparativo entre as outras tecnologias, o conforto da sessão. Então a chegada do Hypro, ele veio como um grande divisor de águas na clínica. Por quê? Porque ele, como um equipamento que veio com um número não restrito de disparos, eu consigo pré-estabelecer protocolos personalizados para os meus pacientes, que é algo que eu acho que faz um grande diferencial na sua clínica ou no seu consultório, é ter um protocolo personalizado para cada paciente. Então, poder estudar seu paciente de uma forma personalizada, fazer um protocolo para ele, sem pensar que você não está tendo um déficit financeiro, nessa melhoria que você está podendo dar para o seu paciente. Então, assim, para mim foi incrível. Eu não preciso nem te dizer o quanto tem melhorado os meus resultados, tanto para os protocolos faciais como protocolos corporais. Primeiro diferencial do Hypro para mim é a questão do consumível. Então, assim, um aparelho que me dá uma ponteira livre para que eu possa fazer um trabalho mais personalizado, bem realizado, que eu possa caprichar um pouquinho mais e dar um diferencial Priscila Ferrari no meu paciente, dar esse up, assim, poder mostrar para o meu paciente e de repente poder oferecer até um reforço de um resultado que ele espera mais, eu acho incrível. Outro grande diferencial é a questão das ponteiras. Eu tenho do 0 ao 10 para poder graduar que ponteira que eu quero trabalhar, qual a profundidade que eu quero trabalhar. Como eu já disse, o meu SMES é muito diferente do seu. O meu SMES lá, a 20 quilos a mais do pós-parto era hoje ele é outro. E a gente tem que realmente se preocupar com a questão da flacidez que pode ser provocada por ultrassom microfocado. Então, de repente, eu fazer uma ponteira muito profunda, se eu tenho um rosto bem magrinho, eu posso causar uma flacidez nesse paciente. Eu ter uma ponteira que eu tenha várias profundidades me traz uma possibilidade muito maior de ter um trabalho específico com cada paciente. Outro principal diferencial é a questão do desconforto, tá? A gente pode dizer, não pode citar como uma terapia indolor, né? Tudo que é bom dá uma doidinha de vez em quando. Eu posso dizer com propriedade que é a terapia de ultrassom microfocada mais confortável que eu realizei e que os meus pacientes conseguem realizar. Isso é muito bom, que eu consigo trabalhar, por exemplo, ponteiras mais superficiais que eu não conseguia trabalhar com os pacientes que não toleravam a questão da dor ou desse desconforto. A vantagem de não trocar cartucho é tempo, né? Primeiro que a gente não se perde na sessão, que a gente pode priorizar o tempo. Então, o tempo que eu tô trocando de um cartucho é o tempo que eu posso estar aumentando de disparos. E a gente pensa que hoje em dia, principalmente em São Paulo, onde eu trabalho, que as pessoas não têm tempo, e tempo é dinheiro, tempo é investimento. Tempo, para mim, é o maior investimento que existe. Então, para mim, a maior vantagem de não estar trocando é a questão do tempo, realmente. Além de tudo, a paciente se sente mais confortável, você não fica parando e interrompendo aquele estímulo para o paciente. Eu acho que isso faz um acúmulo de calor muito mais importante para o resultado final da paciente, por ele agir nessa forma de varredura. Eu acredito que além de mais confortável para o paciente, a gente consiga sempre fazer com um movimento que a gente promova um lifting também, com o seu método de aplicação. Eu tô amando, né? Porque eu não saio do Hypro. A minha experiência está sendo incrível, o feedback está sendo incrível, as pacientes estão amando tanto os resultados faciais quanto os resultados corporais. Elas estão amando, inclusive, porque elas estão conseguindo realizar. Como eu já disse anteriormente, por as outras terapias anteriores serem muito desconfortáveis, muitas pacientes não conseguiam realizar, principalmente naquela região onde tinha contato com uma área óssea.
por exemplo, aqui nessa região do dorso, por exemplo. Então, hoje em dia eu consigo realizar essa terapia em regiões onde alguns pacientes não toleravam fazer com outras terapias. A aceitação está sendo incrível, os resultados estão sendo incríveis e a gente está conseguindo deixar muito mais rico as nossas terapias dentro da clínica. Com certeza, ter uma tecnologia que não te causa um déficit financeiro é incrível, porque você consegue investir em outras questões da sua clínica, né? Então, assim, de primeiro impacto, o Hypro, a gente viu, poxa, um outro ultrassom microfocado, já que eu já tenho um ultrassom microfocado, mais esse custo? E na verdade eu vi que não era um custo, que era um investimento, que tudo aquilo que eu estava investindo no Hypro, ele me daria depois, não num banco de colágeno, mas num banco de disparos. O que eu mais gosto no tratamento com o Hypro, essa tecnologia que é tão inovadora, é que eu consigo com ele, através desse método de varredura, promover um melhor remodelamento corporal ou facial, porque na verdade a gente acaba atuando preservando a anatomia, tanto corporal quanto facial. Eu sempre dizia para as minhas alunas respeitar o posicionamento das fáscias musculares. Então isso a gente pode dizer que até numa terapia como o ultrassom microfocado, a gente pode respeitar o posicionamento das fáscias, da aponeurose, do SMES e inclusive das linhas de Langerhans. Tudo na minha clínica é associado porque eu amo alta tecnologia, então eu sempre utilizei a criofrequência desde o início da criofrequência e assim, já fica aqui como dica, tá? Para todo mundo que está me assistindo. Desde o primeiro momento que chegou o ultrassom microfocado na minha clínica, veio sim a ideia de aumentar a TNF-alfa e aí a gente pensa da associação com a criofrequência e o resultado assim é incrível. Então às vezes as pessoas têm um pouco de medo de associar a tecnologia e pensar no efeito colateral que isso pode dar. E o que eu tenho obtido de resultado assim empírico na minha clínica é realmente a questão de que associar tecnologia é tudo e que de repente uma equipe faz muito mais do que carreira solo e isso é para tudo na vida e eu tenho reparado muito e acho que é por isso que os protocolos são tão ricos. Então na clínica a gente nunca utiliza, nunca faço uso, até porque já que a gente investe em alta tecnologia, a gente tem que desfrutar de tudo isso. Eu nunca faço uso de uma única tecnologia. Nós sempre avaliamos o paciente, montamos um protocolo personalizado com esse paciente e sempre a gente faz a associação. Hypro, não preciso nem dizer que a gente associa muito com a criofrequência por causa dos efeitos benéficos dessa terapia com cooling, que a gente já conhece que é incrível, e fazemos associação também com o Hair Trace, porque a gente sabe dos efeitos benéficos do plasma. Então a gente consegue tratar a pele em todas as profundidades. Então o resultado do paciente fica muito rico e eu sou muito a favor, então, de agregar, de somar forças aí com terapias.